Então, o Evangelho de Marcos, capítulo 10, quero ler com vocês dos versos 16 até o verso 22. Essa porção das Escrituras conta para nós a passagem do jovem rico que encontrou com Jesus, com uma dúvida, que talvez seja a dúvida que você tem essa noite. Nosso intuito é olhar para essa história, olhar para a dúvida que esse jovem tinha, que talvez seja a sua, e da melhor maneira possível que Deus possa sanar sua dúvida e você saia daqui com certezas e não mais com dúvida. Então, Marcos capítulo 10, dos versos 17, na verdade, 17 até o 22 diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Baixe sua cabeça, vamos orar por um instante. Pai, a tua palavra foi lida, palavra essa que é inerrante, ela é suficiente, ela é capaz de discernir o mais profundo do nosso coração. Traga a nós essa noite entendimento e fale aos corações, abra os corações aqui fechados, trancados por causa da dureza, as mentes obstinadas, que o Senhor possa, pelo poder do teu Espírito, abrir a mente e eles possam entender o Evangelho da salvação. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então aqui é a história do jovem rico. E essa história mostra para nós a dúvida que esse jovem aqui tinha. E talvez seja a dúvida de alguns dos corações presentes aqui. Então, esse jovem, ele tinha uma dúvida pertinente, que talvez você não pense muito sobre isso, mas alguém na idade da avó já tem pensado muito sobre isso, O que acontece depois da morte? Para onde eu vou depois que eu morrer? Nós somos jovens, E nós não gostamos muito de pensar nisso. Mas alguém que já passou de uma certa idade talvez pensa nisso constantemente. E esse jovem estava com essa dúvida. Ele estava com a dúvida a respeito da salvação. Talvez seja a dúvida do seu coração. Muitas pessoas querem saber se vão morar no céu, Eu constantemente pergunto, eu gosto de perguntar principalmente para os meninos mais jovens: você vai para o céu? Claro que eu vou. A resposta é na ponta da língua. Aí eu pergunto assim: quem te disse que você vai para o céu? Aí já começa a apertar, Aí já aquela certeza já começa a estremecer. Porque nós esquecemos de um detalhe extremamente importante, meus irmãos: que o céu tem dono. O céu tem dono, a casa de Deus tem dono. Igual na sua casa, ninguém entra lá sem sua permissão, Ninguém dorme lá sem que você autorize. No céu do mesmo jeito, o céu tem dono. Ninguém entra no céu sem a autorização do dono do céu. E o dono do céu é Deus, o dono do céu aqui é Jesus. E esse jovem chega até Jesus com essa dúvida: tem céu, eu vou morrer, tem salvação, e eu quero saber o que eu preciso fazer.
E é interessante que os 3 evangelistas, eles nos contam essa história. E cada um, eles acrescentam um ponto a mais para esclarecer para nós e para enriquecer alguns detalhes da história. E é interessante, às vezes nós esquecemos destes detalhes da vida, né? Salomão vai dizer que é muito, muito, muito melhor ir na casa do luto do que na casa da festa. Então Salomão fala que é muito melhor você ir para um velório do que ir para uma festa de aniversário. Aí você fala, esse Salomão é louco. Não, ele fala uma coisa que é verdade. Quando você vai no velório, você pensa sobre a vida, o fim de todo mundo vai morrer. E aí quando o caixão está lá, todo mundo fica pensando, meu Deus, daqui um dia pode ser eu. Mas na festa não, na festa a gente só está preocupado em comer, beber, festar. Então Salomão vai dizer, é muito melhor, é mais vantajoso, mais produtivo a gente ir no velório do que ir para a festa. Então um dos intuitos dessa noite aqui também é fazer com que você pense nessa realidade. Talvez essa seja uma dúvida do seu coração. Talvez não seja uma dúvida de todos os dias, mas quando você é levado a pensar na realidade do que vai acontecer depois que você fechar os olhos aqui e abrir na eternidade, para onde você vai. Deus, meus irmãos, Ele preparou um dia para que você encontrasse com Ele. Um dia definitivo, mas hoje também é um desses dias. Um dia onde Deus preparou para que você pudesse pensar, pudesse refletir, pudesse lembrar que Ele existe, né? Talvez ninguém aqui é ateu, mas muitos de nós somos ateus praticantes, porque vivemos como se Deus não existisse. Ser ateu não é dizer não acredito em Deus, é viver como se Deus não existisse. Isso é ser ateu, né? Então, hoje é um dia que Deus preparou para que você pudesse, assim como esse jovem, se encontrar com Jesus. E é interessante que esse jovem aqui, meus irmãos, ele encontrou com Deus face a face. Ele tinha uma dúvida correta, ele encontrou com a pessoa correta, mas ele tomou a decisão errada. E que essa noite você não seja como esse jovem. Esse jovem, diante de Deus, ele rejeitou a maior oportunidade que ele teve na sua vida. Ele estava com uma grande dúvida, e ele foi tirá-la. E ele vai até Jesus, a pessoa ideal para tirar a dúvida a qual ele tinha. E ele vai do jeito certo, com a postura correta, mas ele dá uma decisão totalmente errada. Então que você, essa noite, possa olhar para esses versos aqui e, diferente desse jovem, tomar uma decisão correta. Então o texto, no versículo 17, vai dizer assim, E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, o Evangelho de Lucas, meus irmãos, ele aponta para nós que esse homem, ele era de posição superior na sociedade, ele era um homem rico, ele era um homem de posse. Então, Marcos aqui registra que ele vem até Jesus correndo, e ele chega perto de Jesus, ele se ajoelha. Então ele mostra uma reverência, ele mostra um respeito diante de Jesus, que é Deus, mesmo que ele não entenda isso com toda a claridade, mas ele mostra uma atenção. E esse homem, ele tinha tudo que ele precisava. Ele tinha dinheiro. Talvez você pense assim, só falta na minha vida dinheiro. Aí tudo vai ser resolvido. E a gente pode olhar nesse texto aqui que dinheiro não resolve tudo. A maior dúvida da vida desse homem aqui, o dinheiro não podia tirar. Ele tinha a melhor casa, ele tinha a melhor posição, ele tinha bens, contudo, ele ainda tinha uma dúvida que martelava na sua cabeça. Ele tinha uma dúvida que atormentava a sua consciência. Ele precisava de perguntar para Jesus
com relação à salvação, com relação à vida eterna. Era uma coisa que vira e mexe, martelava na sua cabeça. Então ele vira para Jesus, pergunta, e ele fala: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então observe, ele é um homem rico, ele tem uma posição privilegiada diante da sociedade, ele tem acesso a lugares que muitos não têm, ele tem coisas que muitos não têm. Então ele chega diante de Jesus e o que eu farei para herdar a vida eterna? Talvez muitas das conquistas dele aqui tinham sido porque ele era alguém importante, ele era rico. Por isso que ele se volta para Jesus, chamando Jesus de bom mestre. E é interessante que essa não era uma forma usual de cumprimento no judaísmo do primeiro século. O que ele está fazendo aqui é uma forma de bajulação. Talvez você já fez isso. Você vai se aproximar de alguém que é importante, você quer algum favor, e aí você toma todo o cuidado para se dirigir a essa pessoa de maneira que ela se sinta mais confortável, bem tratada. É isso que ele faz aqui, como se fosse uma bajulação. Ah, o senhor é mestre, bom mestre. Você não é apenas um mestre, você é um bom mestre. Então, o que ele faz aqui, meus irmãos, é uma mera bajulação, mas ele pergunta para Jesus, né, o que ele precisa de fazer para herdar a vida eterna. O que ele precisa de fazer? O evangelista Mateus, ele coloca assim, que ele perguntou para Jesus: o que de bom eu preciso fazer para herdar ou para alcançar a vida eterna ou a salvação? Então, observe, meus irmãos, que ele vem até Jesus com a certeza que talvez você tenha. Ele tem uma pressuposição de que a salvação é algo que você possa conquistar por seus próprios méritos. Senhor, o que eu posso fazer de bom? Então, o que eu posso fazer para, em troca, eu ganhar? Então, talvez essa seja a sua ideia sobre vida eterna, sobre salvação. Você faz alguma coisa e você ganha essa coisa, né? Então, ele mostra com essa pergunta que ele era uma pessoa comum. Ele não estava tão alienado de Deus a ponto de não pensar nas coisas do porvir. Então Jesus, no verso 18, Jesus responde para ele, né? Respondeu Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. E Jesus aqui, meus irmãos, ele não está negando a sua bondade. Não. Mas Jesus aqui, ele está desafiando a bajulação desse jovem aqui que ocupava uma posição diante dos homens. Jesus aqui está lembrando para ele que a verdadeira bondade, ela é atribuída única e exclusivamente a Deus. Deus de fato é bom. Ele estava indo até Jesus para barganhar, para trocar. Bom mestre, o que eu posso fazer para ganhar? Às vezes a gente faz isso. A gente se passa de educado, se passa de amoroso, se passa de gente boa, se passa de alguém que suporta algumas coisas, mas na verdade a gente está querendo algo em troca, né? A nossa intenção não é o outro, é nós mesmos. A nossa bondade não é para que o outro tenha lucro, é para que eu saia bem na situação do dia a dia. Então, meus irmãos, esse jovem aqui, ele tem uma percepção banal da bondade de Deus e ele tem uma avaliação pobre de quem é Jesus. Bom mestre, ele não entendeu que diante dele ali estava o próprio Deus encarnado. Muitas pessoas querem conversar com Deus face a face. Esse jovem viu Deus face a face. Ele trata Deus como um bom mestre, mais um mestre em Israel que estava andando e ensinando. Então, observa, ele não tinha seus olhos tão abertos assim, a ponto de se dirigir a Deus de maneira simples. Mas ele ainda tem na sua mente que alguma coisa que ele vai fazer
com relação às exigências da lei, e ele vai atender essas ordens, e ele vai executar, e no final ele vai ganhar algo. Então Jesus pergunta para ele: sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho feito, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Há muito tempo ele já fazia isso tudo. Jesus pergunta sobre os mandamentos, e ele responde: não, eu já observo desde muito jovem. Desde criancinha eu sei e pratico tudo isso. É interessante que o evangelista Mateus, ele coloca assim, todas essas coisas eu tenho observado. O que ainda falta? E essa cena aqui, essa pergunta dele aqui, mostra uma realidade de muitas pessoas. Essa certeza, essa convicção de que você tem que fazer alguma coisa para obter algo de Deus. Eu tenho que fazer assim, eu fazendo assim, Deus faz assim, e eu e ele está empatado. Ele não me deve nada, eu não devo nada e pronto. Ele me dá só o que é de direito. Então observa, muitas pessoas, meus irmãos, têm esse pensamento. Muitas pessoas gostam de acreditar na ilusão de que são salvas porque de alguma maneira se comportam moralmente ou eticamente. Não é assim? Você vai para o céu? Claro que eu vou. Por quê? Eu não mato, não roubo, não prejudico ninguém. Esse jovem. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não roubarás. Claro, Senhor, faço isso, cumpro a risca. Então, observe o padrão seu e o padrão meu de agradar a Deus, de se voltar para Deus, de obter algo de Deus, é totalmente diferente do que a Bíblia revela para mim e para você. Nós achamos que quando eu e você fazemos alguma coisa, mesmo que seja bom aos nossos próprios olhos, Deus está de pé no trono, batendo palma para nós. E não é assim. Muitos, meus irmãos, veem a salvação que Cristo oferece como uma troca, não como um presente, não como uma graça, uma dádiva, presente. A salvação não é nada que você mereça. Ninguém tem a salvação porque conseguiu de alguma maneira agradar Deus ou fez algo. Não, isso não existe na Bíblia. E todos têm essa concepção errada de que Deus de alguma maneira está só esperando eu fazer alguma coisa, eu dou 2 passos, Deus dá 1 e está tudo resolvido. E não é assim. Muitas pessoas pensam que suas vidas são um exemplo, porque normalmente você não faz coisa errada. E a régua que você usa para medir não é a Bíblia, é a vida do outro. Não, eu não traio minha esposa igual o outro. Eu também cuido bem do meu marido igual a outra não faz. Eu cuido muito melhor dos meus filhos igual a fulana que não faz. Não, eu sou muito mais trabalhador do que o preguiçoso do outro. Então observa, a gente regula a nossa bondade não pelo que a Bíblia diz, mas o que o outro faz. E aí fica fácil, né? Aí fica fácil. Eu sempre vou ser melhor do que alguém em algum aspecto. Claro que eu vou. Mas o problema é que a gente pega essa nossa percepção e quer levar para Deus. E aí você é bom aos olhos da humanidade. Porque você não faz algumas coisas que são repugnantes. E aí você esquece de olhar o que Deus pensa sobre isso. Olha o que Isaías vai dizer sobre as nossas obras, sobre as nossas atitudes, sobre as coisas que nós fazemos, até coisas boas, né? Você pode fazer coisa boa, você vai ajudar um pobre, é uma coisa boa, mas Deus conhece a motivação do seu coração. Olha o que Isaías vai dizer. Isaías diz assim, mas todos nós, ninguém está fora, todos nós, como o imundo, e todas as nossas justiças, ou tudo que nós fazemos, como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Isaías está dizendo assim, o que vocês fazem para mim é como pano de menstruação. Absorvente hoje, né? Naquela época usava pano. Por isso que ele vai falar trapo de imundícia. O que vocês fazem, quando eu olho, eu vejo trapo de imundícia.
pano de menstruação. E às vezes a gente acha que, nossa, essa semana eu fiz tudo direitinho. Essa semana eu ajudei minha mãe, essa semana eu cuidei bem do meu marido, cuidei bem dos meus filhos. Eu orei até umas 3 vezes, fui na igreja esse mês. Nossa, eu estou ganhando até uma estrela esse mês. Aí Deus fala assim, isso aí para mim é menstruação, pano de menstruação. Isso aí é absorvente sujo, não serve para nada. Porque a nossa percepção é diferente da de Deus. A gente está achando que vai alcançar alguma coisa diante de Deus por nós mesmos. Nós vamos fazer alguma coisa e no final Deus... Não, meu irmão. Deus é um ser outro. Ele está em outra categoria. Um comentarista, ele disse assim, esse jovem tenta convencer-se de que tudo está bem, contudo, em seu íntimo está pateticamente perturbado. Tinha realmente amado a seu próximo como a si mesmo? Por que, pois, essa carência de paz de mente e de coração que o impulsionou em direção a Jesus com esta ansiosa pergunta, o que me falta? Observa, por mais que você vai dormir hoje tranquilo, respondendo a pergunta, eu vou para o céu? E você vai dormir, talvez tranquilamente, respondendo essa pergunta. Esse jovem aqui, ele ainda tinha uma minhoca na cabeça. Ele não tinha convicção disso. Ele dormia todos os dias com essa dúvida, existe uma salvação? Existe um céu, existe um inferno, e para onde eu vou? Mas quando se perguntava, você vai para o céu? Claro, eu observo os mandamentos desde pequeno. Você vai para o céu quando você morrer? Claro que eu vou. Claro que eu vou, sou uma boa pessoa. Cuido bem do meu marido, cuido bem da minha família, cuido bem dos meus filhos, vou na igreja, eu sou um bom vizinho, uma boa vizinha, sou um bom funcionário, sou um bom patrão, claro que eu vou para o céu. Mas lá no fundo, lá no íntimo do seu coração, existe um ferrão que fica ferroando a sua consciência, e você talvez não tenha essa certeza. Talvez você deita e você não consegue responder essa pergunta. Então muitos estão como esse jovem, pensam que estão salvos, mas lá no fundo a sua consciência acusa ao contrário. E observa, a Bíblia afirma categoricamente que nós temos plena convicção de que somos salvos. Então essa dúvida geralmente não é uma dúvida pertinente. Ela é uma dúvida pertinente para um jovem na fé, alguém que conhece pouco de quem Deus é. Mas alguém que já é velho de casa, como a gente diz, não é uma dúvida pertinente. Mas talvez você tenha essa dúvida quando você vai num velório, que você é obrigado a pensar, né? O avião caiu esses dias para trás, você falou, ainda bem que eu não estou lá, né? Aí o Silvio Santos morreu, você falou também, não sou o Silvio Santos. Mas a coisa está apertando, meu irmão. Um dia eu e você. Um dia essa realidade vai bater na sua porta. E se você não tiver essa certeza, essa convicção, aí é um problema. Aí é um problema. Então, muitos meus irmãos estão como esse jovem aqui. Eles se encontram enganados a respeito da lei de Deus. Alguns medem a sua obediência a Deus por ações externas e não por atitudes internas. Então observa mais uma vez, um erro que todos nós cometemos. A gente olha para o nosso exterior, para a nossa vida, para as nossas boas ações, para as nossas atitudes, e a gente fala, Deus está de bem comigo. E esquece que Deus, Ele olha o coração. Então as atitudes externas não importam? Importam. Elas importam. Mas a atitude externa, ela só evidencia o coração. Porque talvez você pode fazer algo bom com a motivação errada. E Deus sabe. Nós não. Mas Deus sabe. Por isso que Deus olha o coração. Deus olha a motivação. Deus olha a intenção do seu coração. Esse jovem aqui,
Ele estava diante de Deus e ele não se atentou. Imagina, alguém que está diante de Deus e não se atenta que está diante de Deus. Ele não se atentou que ele estava diante da porta da salvação. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Jesus é a salvação. A dúvida que matava ele, que assolava a sua consciência, a resposta estava diante dele. E ele não percebeu. Jesus, ele é Deus, meus irmãos. E ele conhece o coração desse jovem. E ele conhece o seu coração, ele conhece o meu coração, ele conhece o coração de todos os homens. É interessante que Jesus, quando ele volta para esse jovem aqui, Jesus ele não profere nem o primeiro mandamento e nem o último mandamento. E todos os mandamentos que Jesus profere aqui são os mandamentos da segunda tábua. Porque a primeira tábua da lei, os 4 primeiros mandamentos, são relacionados ao que o homem faz para Deus. A segunda tábua da lei é o que o homem faz para o próximo. É por isso que quando Jesus resume os 2 mandamentos, a pergunta dos fariseus é: então qual é o mais importante? Jesus fala: ama a Deus sobre tudo e todos, que é a primeira tábua. E o seu próximo, como você mesmo, a segunda tábua. Então, se você observar e amar a Deus sobre tudo, você vai fazer tudo que a primeira tábua ordena, e consequentemente, quando você ama a Deus de fato, você faz tudo que a segunda tábua ordena. Então, Jesus não pergunta sobre o primeiro e o último mandamento, mas ele fala assim: não, Senhor, eu observo direitinho. Ele diz que ele observa direitinho. Então observa, o coração do homem ele é enganoso. Jesus faz uma pergunta para ele, ele responde: não, eu observo direitinho, eu sou obediente. Mas na consciência dele, lá no coração, quando ele deita a cabeça no travesseiro, a dúvida lateja na sua consciência. Ele não sabe. Ele não sabe. Aí olha o que Jesus vai dizer para ele. Então, já que você observa tudo, já que você faz tudo direitinho, e a pergunta é: então, o que me falta? O que falta eu fazer? Jesus conhece o coração, Jesus lê a mente, Jesus sabia o que ele estava pensando, Jesus sabe o que ele faz, Jesus é Deus. Aí no verso 21, Jesus fala assim para ele: Jesus, fitando ou olhando, amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Jesus aqui, meus irmãos, depois de ouvir a declaração do jovem, ele vai mostrar o que estava faltando para que a salvação na vida daquele jovem fosse uma realidade. E Jesus aqui, ele dá uma ordem e faz um convite. E a ordem era: dê tudo que você possui aos pobres. E o convite, depois disso, depois que você cumprir a primeira tarefa, vem, segue-me, seja o meu discípulo. Mas qual foi a reação do jovem? Olha o verso 22. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Mais uma vez aqui, meus irmãos, Jesus conhece o coração. Jesus sabe o que você está pensando aí agora, nesse exato momento. Jesus conhece o coração desse jovem, e esse jovem se aproxima de Jesus, e ele havia chamado Jesus de bom mestre. E naquela cultura, quando você chamava um rabino ou um mestre da lei de bom, você estava dizendo assim: ó, bom mestre, o que você tem para mim aí? Tudo que você disser eu vou escutar, tudo que você disser eu vou ouvir, tudo que você ensinar eu vou obedecer. Olha a ironia. Jesus conhece o coração. Por isso que Jesus vai voltar para ele e falar assim: bom só existe um, só Deus quem é bom. Deus, ele sabia da ironia que estava no fundo. Então observa, meus irmãos, Jesus, ele, como eu havia dito, ele não profere o primeiro mandamento, que é: não terás outros deuses diante de mim. E ele nem coloca o 10º mandamento, que é: não cobiçarás. Cobiçar o quê? O mandamento vai dizer: não cobiça a casa do teu próximo, não cobiça a mulher do seu próximo, o marido do seu próximo, não
cobice o servo do seu próximo, não cobice o boi, o jumento, o carro, a casa, a vida, os filhos, etc, 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 etc. Jesus conhece o nosso coração, meus irmãos. Olha o que o profeta Jeremias vai dizer sobre o seu e sobre o meu coração. Jeremias diz assim no capítulo 17, verso 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, aquela ideia que você já ouviu, ouça o seu coração. Eu estou com dúvida, não sei o que eu faço. Aí alguém fala para você assim, ouça o seu coração. Meus irmãos, isso tem um memezinho na internet agora, não tem? Que alguém está com alguma dúvida e alguém chega, não, faz assim, 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 assim. Aí o cara, rapaz, que ideia boa, como que é seu nome? Ele, Satanás. É isso. Quando você ouvir alguém dizer, escuta seu coração, meu irmão, é Satanás. Porque a Bíblia está dizendo assim que o meu coração, o seu coração, ele é corrupto, desesperadamente corrupto. A nossa percepção, ela erra. Nós achamos que estamos de bem com Deus, mas o nosso coração está nos enganando. Nós achamos que estamos tudo bem, obrigado, mas o nosso coração está nos enganando. Esse jovem achou que estava tudo bem entre ele e Deus e só faltava uma coisinha. Jesus conhece o coração, meus irmãos. E aí Jeremias vai dizer assim, o nosso coração é corrupto, o nosso coração é mau, o nosso coração nos engana, não confie no coração. Aí ele ainda pergunta, quem conhecerá então o coração, Jeremias? Ele vai dizer no verso 10, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Deus conhece o seu e o meu coração, Deus conhece a sua intenção, Deus conhece. Da cabeça desse jovem aqui, desse homem, meus irmãos, talvez na sua, falta muito pouco para você morar no céu. Talvez se eu te perguntar, o que falta para você ser salvo? O que falta para você morar no céu? Você fala, não, eu preciso fazer alguns pequenos ajustes. Mas observa, Deus coloca o dedo na ferida. Deus coloca o dedo na ferida do jovem. É por isso que Jesus não cita nem o primeiro nem o último mandamento. Porque Deus conhece o coração, Deus sabia que não existia o Deus de Israel no coração dele. Deus sabia que existia um Deus no coração dele. Qual que era o Deus? Coisas, dinheiro. Deus não perguntou para ele, você cobiça? Não, Deus não perguntou por quê? Porque automaticamente quem ama o dinheiro, ele cobiça tudo e todas as coisas. Jesus conhece o nosso coração. Ele estava achando, não, no centro do meu coração, no trono do meu coração é Deus que está sentado. Eu não amo nada nem ninguém acima de Deus. E Deus está falando, é verdade? Então a única coisa que te falta, pega tudo que você tem. Você não é um homem muito rico? Vende e dá aos pobres. Então, mais uma vez, só um parênteses. Deus não tem problema com dinheiro. Deus não tem problema com dinheiro. Na verdade, Deus é quem enriquece as pessoas. Deus é quem enriquece, Deus é quem empobrece. Ser rico não é pecado. Mas se Deus te fizer rico, lembra de mim. Mas o problema é quando você ama o dinheiro. Quando você acha que o dinheiro é a salvação, é a solução, e a sua vida gira em torno do dinheiro. E Jesus sabia que a vida dele era assim. O que ele mais ama? O dinheiro. Aí o que Jesus fala para ele? Então só falta uma coisa. Tira esse Deus e coloca a mim. Tira esse Deus. Vende tudo que você tem. E vem e me segue. Sirva a mim. Venha ser meu discípulo. E aí o texto vai dizer que ele saiu triste, porque ele tinha muito dinheiro. E o convite, meus irmãos, à salvação, ele é simples. Jesus conhece o seu coração, ele sabe que você e eu temos ídolos, temos deuses no lugar que não deveria estar. E enquanto Jesus não ocupar a primazia no meu coração e no seu coração, é uma evidência de que nós não entendemos os passos para confiar na salvação que Jesus oferece. Deus conhece o nosso coração. É interessante que o verso 21 vai dizer assim que Jesus amou. Jesus olhou para ele, Jesus viu o conflito, viu a dúvida, viu o vazio, viu essa necessidade, esse desespero existencial. Jesus se importou com ele. E Jesus só falou para ele, destrona o seu ídolo e me segue.
Então o que você precisa para ser salvo, para morar no céu? Olhar para Jesus e entender que você não precisa de fazer nada. Você não precisa de fazer, você precisa de crer que Ele já fez. Existia uma dívida muito grande entre Deus e os homens. Cristo Jesus pagou essa dívida na cruz do Calvário. Quando você olha para Jesus e você entende que você é um pecador e Cristo, Ele recebeu toda a punição que nós merecíamos e Cristo recebeu, e você confia em Deus, na pessoa de Jesus Cristo, você é salvo. Então você não precisa de fazer nada para ter salvação, você só precisa de crer na pessoa de Jesus que fez. Jesus, Ele é a porta, Jesus, Ele é o caminho, Jesus é quem trouxe a salvação para nós. A única coisa que falta é você crer. E aí quando você de fato crê que Deus é Jesus e que Ele morreu pelos seus pecados e Ele te livrou da ira de Deus, não tem dificuldade nenhuma de você abandonar tudo que te prende e seguir a Jesus. Talvez nós estamos levantando ídolos no nosso coração. E a gente diz, não, eu amo a Jesus. Mas você tem coisas que precisa de renunciar, você tem coisas que precisa de abandonar, você tem coisas que precisa ser tirada da sua vida, e aí quando você é confrontado em tirar, abandonar, e coloca em xeque, isso eu não posso fazer, isso eu tenho que fazer, aí você vê que existe um Deus que não é o Cristo das Escrituras. Esse jovem amou mais as coisas, mais o dinheiro, mais o status. Eu era o homem rico, respeitado, cheio de coisas. Agora eu não posso dar tudo para os pobres e ser mais um. Eu não posso ser um coitado. Mas observa, Jesus falou para ele assim, ó, vende tudo que você dá, vende tudo, não, dá tudo que você tem aos pobres, e assim terá tesouro no céu. Jesus estava dizendo assim para ele, o verdadeiro tesouro não está aqui. Por isso que Jesus vai dizer no Sermão do Monte, não ajunte tesouros onde a traça come, o ladrão rouba e a ferrugem pega. Junte tesouros no céu. Creia em Cristo Jesus. Não coloque a sua confiança em nada que não seja Jesus. Ele colocou a confiança na posse, no dinheiro, no status, no sonho, no ter, no ser, e não em Jesus. E observa, ele havia observado toda a lei, coração enganoso. Às vezes você se auto-justifica, sou uma pessoa boa, eu oro, eu vou na igreja de vez em quando, eu sou tranquilo. Não. E isso não é suficiente. Suficiente é olhar para Jesus, crer em Jesus, confiar em Jesus. Ele sim fez uma obra que eu e você não podemos fazer. Esse jovem aqui, ele entendeu que ele não ama a Deus sobre tudo e ele não ama o próximo como a ti mesmo. Porque quando ele foi colocado em teste de venha, siga-me e dê tudo. Pense nos outros, você não disse que pensava? Você não disse que me amava? Então faça isso. Nós somos bons produtores de discurso. Tem uma frase que eu gosto, não sei nem onde eu aprendi ela, mas faz tempo. Nós gostamos de mentir com a vida, a verdade que a gente fala com a boca. Nosso discurso é bonito demais, mas a nossa vida mostra quem nós somos. Então essa noite aqui, eu espero que você não saia com a dúvida desse jovem. Quando você for inquirido sobre a salvação, sobre morar no céu, lembre-se, para morar no céu você tem que crer no Deus que é dono do céu. Para você morar no céu, você tem que crer no Deus que morreu na cruz do Calvário para fazer possível a sua e a minha morada no céu. Por causa do pecado, nós temos um abismo entre Deus e os homens. Deus não escuta pecadores, lembre disso. Esse Deus que a internet diz, esse Deus que as pessoas contam aí fora, não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, ele perdoa a iniquidade, mas ele não inocenta o culpado. A mesma ira que Cristo Jesus bebeu na cruz, aqueles que não creem em Jesus, no último dia beberão, gota por gota. Deus perdoa os arrependidos, mas ele não inocenta o culpado. Esse é o Deus da Bíblia, um Deus amoroso, um Deus gracioso,
mas um Deus justo e que conhece o seu coração, conhece as suas intenções. E se você não se render a Jesus, não crer em Cristo como seu único suficiente Salvador, não se arrepender dos seus pecados e não mudar de vida, essa dúvida vai assolar sua consciência até o dia que de fato você encontrar com Jesus. Amém? Vamos ficar de pé?